Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero trazer para vocês dois estudos. Então, começando pelo estudo da Option Samurai, onde nós vamos ver como a volatilidade nas calls e como a volatilidade nas puts e como a volatilidade nas puts menos as calls acaba nos dando pistas de para onde o mercado vai. Se o mercado vai subir muito, se o mercado vai subir pouco, se ele vai ficar mais de lado, enfim. Então, começando observando agora a volatilidade nas calls, nesse estudo nós pegamos entre a volatilidade 0 e a volatilidade 100 e separamos essa volatilidade de 0 a 100 em 10. Então, de 0 a 10, 10 a 20, 20 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60, 60 a 70, 70 a 80, 80 a 90 e 90 a 100. E começamos aí da esquerda para a direita, da menor volatilidade até a maior volatilidade nas calls. E podemos ver que existe uma relação entre as calls terem uma volatilidade menor e o mercado subir menos, e as calls terem uma volatilidade maior, e quanto maior essa volatilidade, mais o mercado tende a subir. Esse estudo ele aconteceu entre 1996 e 2011. E essas altas que nós estamos vendo foi, na média, o quanto o mercado subiu no próximo mês, depois de haver essa volatilidade maior ou essa volatilidade menor. Então, quando a volatilidade nas calls estava muito baixa, como nós vemos ali entre 0 a 10, na nossa volatilidade, nós podemos ver que o mercado no próximo mês subiu em média 0,29%. Já quando a volatilidade estava muito alta, ali entre 90 e 100, aí nós podemos ver que no próximo mês houve uma alta em média de 1,38%. Agora, analisando as puts, nós podemos ver que quando a volatilidade nas puts estava baixa, o mercado em média teve uma alta de 0,94%. Já quando a volatilidade nas puts estava muito alta, a alta foi em média de 0,52%. Já quando está ali no meio termo, ela é de 0,89% a 1,15%. Ou seja, quando nós analisamos as puts, nós não temos a mesma relação que nós temos nas calls. Então, nas calls nós vemos claramente que quanto maior é essa volatilidade nas calls, maior tende a ser alta. Já nas puts nós não podemos tirar a mesma conclusão. Acaba sendo inconclusivo essa análise das puts. Mas aí os pesquisadores pensaram, bem, será que se eu fizesse alguma relação entre volatilidade das calls e volatilidade das puts, eu conseguiria melhorar esse resultado? E é isso que eles fizeram. Eles colocaram a volatilidade da put menos a volatilidade da call. E com isso eles conseguiram ter um resultado melhor. Ou seja, quando a put está valendo pouco e a call está valendo muito, nós temos um resultado de alta maior, como vocês podem ver ali, de 1,81% ao mês de retorno. Já quando as puts estão muito caras, estão com uma alta volatilidade, e quando as calls estão com uma volatilidade mais baixa, nós já tendemos a ter um retorno bem menor de 0,13% ao mês. Ou seja, quanto maior for essa diferença de volatilidade entre calls e puts, maior tende a ser o retorno, e quanto maior for o valor das puts, mais volatilidade tiver nas puts e menos volatilidade nas calls, menor tende a ser o retorno. O retorno é positivo, o retorno médio é positivo nos dois casos. Em todos os casos aqui que nós vemos, nós temos um retorno médio positivo. Mas nós vamos, em certos casos, ter um retorno médio mais positivo ou menos positivo. Agora, pessoal, vou trazer um estudo para vocês sobre o retorno das ações americanas ao longo dos anos. É um estudo da Frontier Financial. Então, esse estudo ele analisa o retorno das ações entre 1963 e 2020. As maiores ações negociadas no mercado americano, que seria aí o S&P 500, e as 1.000 menores ações negociadas na Bolsa Americana. Então, Large Caps e Small Caps. E aí nós vamos pegar em um ano qual foi o melhor retorno dessas ações e qual foi o pior retorno dessas ações, tanto das Large Caps quanto das Small Caps. Então podemos ver ali que, na média, tanto as Small Caps quanto as Large Caps tiveram um retorno de 10%. Agora, quando nós vamos ali no 1% que teve os melhores resultados, nós podemos ver que
As grandes empresas tiveram aí uma valorização de 99%, ou seja, praticamente dobraram de valor. E aquelas pequenas empresas tiveram um retorno de 156%, mais que dobraram o valor. Já aquelas que tiveram pior resultado, quando nós analisamos as grandes empresas, nós podemos ver que elas tiveram um resultado de menos 48% e as pequenas empresas tiveram um resultado de menos 68%. Ali embaixo nós também vemos a porção de empresas que teve um retorno positivo. Então podemos ver que 65% das grandes empresas tiveram retorno positivo e 62% das pequenas empresas tiveram retorno positivo. E que 59% das empresas tiveram retorno acima das T-bills, quando nós falamos das large caps, e as pequenas empresas, 57% teve um retorno superior às T-bills, que seria aí a renda fixa americana. Aqui no Brasil nós compararíamos com o CDI, por exemplo. Aí aqui nós temos a mesma informação em forma gráfica, caso vocês preferirem. E temos também essa análise ao longo de mais anos. Então olha só que interessante. Quando nós pegamos, por exemplo, as grandes empresas e pegamos aquelas empresas quais tiveram o melhor retorno, o 1% que teve o melhor retorno naquele ano, nós vemos que elas dobram em média de valor no ano. Mas quando nós pegamos aquelas empresas as quais tiveram o melhor retorno, 1% que teve o melhor retorno ao longo dos 10 últimos anos, vocês podem ver que esse retorno já cai para 27% ao ano. Então percebam que aquela empresa pode ter tido um retorno de 100% no ano, mas ao longo dos anos ela vai ter um retorno talvez de 50, depois 30, depois 10, depois 20, depois 30 de novo, depois 10 de novo. E aí, na média dos últimos 10 anos, ela vai ter um retorno de 27% ao ano. O que é um retorno muito bom, mas muito menor do que os 99% ao ano. Não dá para a gente esperar que, porque uma ação teve um retorno de 100% no ano, que ela vai continuar pelos próximos 10 anos tendo esse mesmo retorno. Não vai. E também a mesma coisa acontece com os retornos muito negativos. Então, se pegar 1% de piores retornos, nós vamos ver que, na média, houve um retorno de 48% negativo naquelas ações que foram piores, mas quando nós pegamos as ações que tiveram o pior desempenho nos últimos 10 anos, aí nós vemos que elas tiveram um desempenho negativo de, em média, menos 21% ao ano, ou seja, todo ano caíam 21%. E podemos ver também ao longo dos anos a média de ações que tiveram retorno positivo. Então ali no primeiro ano 65, depois 68, 71, 73, até chegar ali a 83. Ou seja, quanto mais o tempo passa, maior é a tendência das ações terem um retorno positivo. Então vocês já devem ter visto aqueles estudos até aqui na Bolsa Brasileira. Quanto mais nós analisamos no curto prazo, por exemplo, um dia, a chance de ter uma alta ou ter uma baixa é algo muito próximo a 50%. Geralmente vai ser ali 51, 52% de ter uma alta e 49, 48% de ter uma baixa. Quanto mais o tempo passa, um mês, um ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, a tendência de haver uma alta naquela ação, independentemente da ação, tende a ser cada vez maior. Isso é natural, até porque ao longo do tempo nós temos inflação, que vocês já sabem por que nós temos inflação, se vocês já acompanham o canal há mais tempo. Então é natural que as ações tenham todos os anos, ou todas as décadas no mínimo, uma alta. Isso não quer dizer que você está tendo um retorno real sobre essa ação, quer dizer que você está tendo apenas um retorno nominal sobre essa ação. Agora, analisando as small caps, nós podemos ver uma dispersão maior. Então, aquele 1% que teve um retorno maior, teve um retorno médio acima das grandes empresas, e aquelas empresas que tiveram um retorno muito ruim, aquele 1% de piores empresas, teve um retorno muito abaixo também das piores empresas que estão ali no grupo das 500 maiores. Aí aqui nós temos a informação do retorno das 500 maiores empresas de forma gráfica. Podemos ver também o mesmo gráfico que nós vimos antes, os mesmos retornos que nós vimos antes, só que ao invés de ser porcentagem, seria como se nós investíssemos $1 nessas empresas. Então seja naquele 1% de empresas que teve o melhor retorno, ou 5% de empresas que teve o melhor retorno, ou 10% de empresas que teve o melhor retorno, ou 25% de empresas que teve o melhor retorno, ou na média das empresas, ou então naquelas empresas que tiveram o pior retorno. Se nós pegássemos e investíssemos R$1 nessas empresas, depois de um ano
ou 2 anos, ou 4, ou 5, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10 anos, qual seria o nosso retorno? Então, se nós investíssemos R$ 1 naquelas empresas que tiveram o melhor retorno, nós podemos ver que depois de 10 anos nós teríamos R$ 12. Ou seja, multiplicamos nosso patrimônio 12 vezes. Agora, na média, se nós investíssemos, por exemplo, R$ 1, depois de 10 anos, nós teríamos $2,54. Ah, e desculpa já, pessoal, vou me desculpar se eu cometi esse erro ou se eu cometer esse erro, que nós estamos falando aqui sempre em dólares. É que eu estou tão acostumado às vezes a falar reais, que eu, em vez de falar dólares, acabo falando reais. Então, se eu falar reais, na verdade eu estou querendo dizer dólares, tá certo? Esse é o nosso estudo, dólares. Então, eu prometo que eu vou me esforçar para falar dólares, mas se eu falar reais em algum momento, entendam que são dólares, tá certo? Então, voltando, se eu investir $1 na média do mercado, depois de 10 anos eu vou ter $2,54. Ou seja, eu multipliquei meu patrimônio 2,5 vezes ao longo de 10 anos. E também nós poderíamos ter perdido dinheiro caso nós escolhêssemos as ações erradas. Então, $1 teria virado ali, no pior cenário, 18 centavos, ou então num cenário um pouco menos negativo, teria virado ali 54 centavos, 87 centavos, $1,59. Mas, pensando em um cenário positivo, caso nós conseguimos fazer um bom stock picking, podemos pensar aí em $2,50 para cima, $3, $5, $7 já seria talvez forçar um pouquinho a barra, mas $3, $5 já é algo mais razoável. E aqui nós temos a mesma informação, só que com as small caps. Então, na média, podemos ver que as small caps tiveram um retorno um pouquinho acima e aquelas small caps que estavam ali no 1% que tiveram melhor retorno, tiveram um retorno bem melhor, então $18,44, já aquelas small caps que tiveram pior retorno, aquele 1% que tiveram pior retorno, transformaram $1 em 6 centavos. Então, praticamente queimaram esse valor investido. Bem, pessoal, então agora recapitulando um pouquinho esse estudo, eu vou voltar aqui no slide, o qual eu acho que é o slide mais importante, que é esse aqui, das probabilidades de você ter uma alta ou ter uma baixa nesse investimento. Então, percebam que quando nós vemos uma pessoa fazendo uma projeção e diz, eu acredito que essa ação vai subir 20% ao longo dos próximos 5 anos, ao longo dos próximos 10 anos, por exemplo, ou eu acredito que vai subir 40% ao ano, ou 10% ao ano. Esse quadro aqui de probabilidades do mercado americano, ele acaba nos dando uma visão muito interessante de, será que essa pessoa está tendo uma expectativa realista ou será que ela está muito otimista ou muito pessimista? E isso ajuda também a nós analisarmos um valuation, por exemplo, de uma ação. Então, quando você vai fazer o valuation, você projeta uma taxa de crescimento para essa empresa. E, geralmente, quando uma empresa está com um PL muito alto, por exemplo, um PL lá de 200, digamos assim, é porque o mercado projeta que essa empresa vai ter um crescimento muito alto nos próximos 5 anos ou então nos próximos 10 anos. E as expectativas muitas vezes acabam extrapolando e não fazendo muito sentido. Então eu já vi alguns analistas projetando, por exemplo, um crescimento de 30% para uma ação nos próximos 5 anos. E nós vemos nesse gráfico que é algo que pode acontecer. Então se pegam ali 5 anos, as ações tiveram um melhor retorno, tiveram um retorno de 38% ao ano. Então esse crescimento pode acontecer. Só que percebam que é muito difícil que esse crescimento aconteça. E, estatisticamente, observando, podemos ver que 99% das ações não tiveram um crescimento de mais de 30% ou de 30% ao ano. Então, quando um analista ou qualquer pessoa faz uma previsão dessas, provavelmente ela tem uma visão muito positiva a respeito dessa ação. Agora, se essa pessoa tem uma visão de que essa ação é muito boa e que ela vai nos próximos 5 anos ter uma valorização de, em média, 20% ao ano, ou 25% ao ano, ou 15% ao ano, aí nós já estamos falando de uma perspectiva mais realista. Uma valorização a qual já não é tão otimista, a qual estatisticamente já é mais provável que essa previsão aconteça. Então essa tabela, eu acredito que é uma tabela importante que vocês gravem, para que vocês já consigam entender
muito rapidamente, se a pessoa que está fazendo uma previsão de crescimento, de valorização naquela empresa, ela está tendo uma perspectiva muito otimista ou muito pessimista. Geralmente o mercado não costuma ter uma perspectiva muito pessimista. Eu vou vender essa ação aqui porque eu acho que nos próximos 5 anos ela vai cair em média 8% ao ano. Geralmente não acontece esse tipo de previsão. Geralmente acontece a previsão de que essa ação vai ficar de lado ou vai crescer 5% ao ano, ou 10%, ou 15%, ou 20% ao ano. Então nós temos que ter a noção e perceber que sim, esse retorno negativo pode acontecer ao longo dos anos, caso você faça um investimento errado, você acaba escolhendo uma empresa que vai ter uma performance muito ruim. Mas o meu ponto aqui é principalmente cuidar para previsões muito otimistas. E não que essas previsões não possam acontecer, mas estatisticamente é difícil que essas previsões aconteçam. Então, quando vocês vão fazer uma análise de uma ação e projetar um crescimento, vocês projetaram um crescimento de longo prazo e essa projeção nessa ação ter um retorno próximo à média do mercado, seja um pouco maior ou um pouco menor, vocês vão, na maioria das vezes, acertar mais nessa projeção do que vocês terem projeções muito otimistas. Por exemplo, imaginando que a ação vai crescer 25% ao ano nos próximos 10 anos, o que é algo muito difícil de acontecer. Agora, se você imaginar que aquela ação vai crescer 14%, 18% nos próximos 10 anos, aí é uma projeção otimista, mas já fica um pouco mais dentro da realidade, já é mais fácil de você acabar acertando o retorno dessa ação. E também, pessoal, outra coisa que eu queria falar com vocês é que nós pegamos aí o maior investidor da história, né, o Warren Buffett, que investe há mais de 50 anos no mercado. Na verdade, deve investir já faz aí uns 60, pelo menos, quase 70 anos de mercado ele tem. E nós vemos que nos melhores anos do Buffett, ali década de 60, 70, 80, 90, ele tinha um retorno de aproximadamente 20%. Então ficaria ali entre 21% a 18% o retorno dele, que ficaria ali entre o 10% e 5% de ações que tiveram o melhor retorno. Já hoje, pegando aí principalmente a última década, os últimos 20 anos, do qual o Buffett já não tem mais um retorno tão legal, e isso acabou diminuindo muito o retorno histórico dele, o Buffett já ficaria com retorno mais na casa dos 14% a 18%. Ou seja, já pegaria o 25% melhor no retorno das ações a o 10% melhor no retorno dessas ações. Isso também se dá muito porque é claro que é mais fácil você investir 1 milhão ou 100 milhões do que você investir centenas de bilhões igual o Buffett tem para investir. Então essa queda de retorno acaba se dando também porque ele tem que investir um volume muito grande de dinheiro, e quanto maior é esse volume de dinheiro, menos oportunidades você acaba tendo, mais difícil é você investir esse dinheiro. Então por mais que tenha uma small cap que o Buffett acredita que vai se valorizar muito, como ele administra um valor muito grande, ele investir lá 500 milhões numa small cap acaba não fazendo diferença no portfólio dele. Ele precisa de ações com mais volume, ele precisa de empresas maiores, empresas ali no S&P 500 e às vezes nem no S&P 500, no S&P 100, ou seja, aquelas 100 maiores empresas dos Estados Unidos. Ele precisa ficar se concentrando muito nesse tipo de empresa, porque são as empresas que vão aguentar o volume que ele precisa investir, os bilhões que ele precisa investir. Se ele pegar aquelas small caps, ele não consegue investir nessas empresas, justamente porque o volume de investimento que ele tem que fazer é muito alto. Mas, então, voltando ao assunto do Buffett, percebam que se ele a longo prazo teve aí um retorno na casa de 20%, 18%, por aí, e ele é considerado por muitos o melhor investidor na história quando nós falamos em investir no mercado acionário, percebam que talvez nós tenhamos expectativas muito altas se nós imaginamos que somente através do investimento em ações nós vamos conseguir ter um retorno muito acima disso, um retorno de 27%, 21%, que seriam aí os melhores retornos possíveis de nós termos, certo? Provavelmente nós não vamos conseguir ter um retorno muito acima de 20%. Provavelmente nós vamos ter um retorno aí de, na melhor das hipóteses, algo entre 15% a 20% ao ano, o que é um retorno muito bom, mas não é um retorno o qual muitos prometem que conseguem ter por aí, que dizem ter um retorno aí de
30, 40, 50% ao ano. Pode ser que em um ano muito bom você consiga ter esse retorno, mas na média você não vai conseguir ter esse tipo de retorno. Você vai tender a ter um retorno, talvez ali 20% se você for muito bom, mas provavelmente menor do que isso, na média dos anos. E também, alguns dias atrás, faleceu o Gene Simmons, que foi aí o maior investidor que já existiu, um matemático, que teve retornos no fundo dele de um pouco mais de 60% ao ano, ao longo aí de 15, 20 anos. Então teve por muito tempo um retorno muito alto. Qual que era a estratégia do Gene Simmons? Diferente do Warren Buffett, que é montar um portfólio de ações, o Gene Simmons ele já tinha uma estratégia quantitativa, ou seja, ele não era buy and hold, ele observava distorções no mercado, então observava quando tinha um momentum de alta, podia entrar a favor do movimento, ou seja, comprando, quando tinha um momentum de baixa, ele vendia aquelas ações aproveitando aquela queda, ou então quando ele via distorções no mercado, ele aproveitava essas distorções de preço. Quando haviam dois ativos com uma forte correlação e essa correlação começava a ficar fraca, então dois ativos os quais historicamente tinham uma forte correlação e em algum momento, por algum motivo, essa correlação começa a se perder, ou seja, uma ação começa a subir muito e outra começa a cair muito, ele podia ir lá e vender essa que subiu muito e comprou essa que caiu muito, fazendo uma operação de long and short, imaginando que essa correlação vai aumentar ao longo do tempo, ou esse spread vai começar a diminuir ao longo do tempo e acabar ganhando dinheiro fazendo esse tipo de operação. Então tem várias operações as quais nós podemos fazer, aonde nós não vamos estar o tempo todo posicionados no mercado, o que vai acabar diminuindo o nosso risco, aonde nós conseguimos travar o nosso risco ou utilizar margem que nós temos para fazer certos tipos de operações. E eu falo muito sobre essas operações aqui no canal, então operações com opções, operações em derivativos e outros tipos de estratégias, onde nós conseguimos ter um retorno muito maior, conseguimos ter um uso melhor de margem e nós conseguimos seguir uma estratégia um pouco mais voltada à estratégia que o Gene Simmons usava e outros investidores usavam e um pouco menos voltada ao que o Warren Buffett usa. Historicamente, isso, pelo menos na minha visão, demonstrou ser uma estratégia mais inteligente e uma estratégia que gera retornos muito maiores. Enfim, pessoal, divaguei um pouco aqui. Acho que eu precisava, então, mostrar que existe uma forma diferente de analisar o mercado e de investir no mercado e também precisava comentar esse grande acontecimento que foi do falecimento daquele que eu entendo sendo talvez o melhor investidor. Então Warren Buffett pode ser o maior investidor, mas não o melhor investidor da história. Esse eu imagino que talvez tenha sido o Gene Simmons, ou se não foi ele, ele com certeza está ali no top 5, no top 10 de melhores investidores na história. Então, pessoal, tenham expectativas realistas a respeito de retorno no mercado acionário. Por mais que você faça um portfólio maravilhoso, dificilmente você vai ter um retorno maior do que 20% ao ano. Isso falando do mercado americano, mercado brasileiro a situação é ainda pior. E também, pessoal, nós temos que ver que entre 1963 a 2020, nós estamos analisando um período onde a Bolsa Americana teve um retorno maravilhoso e talvez nas próximas décadas esse retorno não seja tão alto assim. Nós podemos ver aí um retorno médio de 9% ao ano, talvez esse retorno caia para 8, 7, 6% ao ano e isso acabe reduzindo bastante também as nossas perspectivas de valorização. Então vocês têm que ter isso em mente também, que essas estratégias de buy and hold e de montar portfólio funcionam, mas que o mercado como um todo começar a ter retornos decrescentes ao longo dos anos, e não que vai decrescer até virar 0%, não é isso que eu estou falando, mas se esse 9% que nós estamos vendo aqui virar 8% ou virar 7%, isso no longo prazo já vai diminuir muito o seu retorno. E outras estratégias, tipo estratégias de long and short, não dependem do mercado ficar tendo um retorno cada vez maior ou manter um retorno de 10, 9% ao ano. Essas estratégias, faça chuva, faça sol, mercado subindo, mercado caindo, mercado de lado, elas podem te dar um retorno maior, tá certo? Enfim, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.